Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos falando sobre personagens bíblicos e tem uma personagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma personagem que mostra pra gente força e garra diante de situação difícil que ela estava vivendo e conseguiu, através da sua submissão a Deus, salvar um povo. O nome dela é Esther. E o verso que nós vamos ler está em Esther 4, versos 13 e 14, diz o seguinte: Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Olha que responsabilidade. Você conhece a história de Esther? Se você não conhece, abra sua Bíblia. O livro de Esther ele é pequenininho. Ele tem pouquinhos capítulos e é uma história emocionante. Leia sobre Esther. Porque Esther ela mostra pra gente que naquele antigo Israel, naqueles tempos remotos, Esther foi alguém que Deus pôde operar através dela maravilhas, porque Deus, através da sua palavra na Bíblia, ele chegou a usar mulheres que se tornaram ícones em decisões muito importantes, porque se tornaram consagradas a Deus, porque entregaram a sua vida a Deus, porque dependiam de Deus. Deus usou mulheres para alcançar grandes e maravilhosas e decisivas vitórias na sua palavra. Mais de uma vez, em ocasiões de emergência, Deus conduziu as mulheres e operou por meio daquelas mulheres para a salvação de muitas vidas, e com Esther não foi diferente. Esther se tornou uma rainha e Deus efetuou um poderoso livramento a favor do seu povo através da vida de Esther. Numa ocasião que parecia que não viria salvação de lugar nenhum, Deus teve este carinho com o povo dele usando uma mulher. Esther, juntamente com as mulheres que estavam com ela, por meio de jejum, oração e ação, Esther conseguiu enfrentar os problemas que ela tinha naquele momento, diante daquela circunstância, e ela conseguiu levar salvação ao povo de Israel. Quando a gente pensa em mulheres que precisam exercer o seu poder, a sua força, elas precisam fazer isso em humildade e conectadas ao poder maior que é Deus. Foi assim que aconteceu com Esther. Ela venceu trazendo para nós uma lição. Às vezes não é no grito, às vezes não é na força. Vai ser no jejum, na oração e na ação que o Espírito Santo te conduzir. A história de Esther, ela mostra pra gente que a dependência de Deus faz com que nós possamos tomar caminhos acertados e vencer batalhas que nós não conseguiríamos sozinhas. Nós mulheres temos talvez uma proatividade da independência de Deus. A gente acha que nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e por vezes a gente atropela a vontade de Deus ou nem cumpre a vontade de Deus. Talvez pela quantidade de palavras que nós somos capazes de falar, talvez pela agressividade que nós conseguimos lidar com determinados assuntos. Por vezes nós ficamos ansiosas, perdidas, nervosas, irritadas e não permitimos que Deus haja com poder e autoridade para nos dar a vitória. Esther nos deixa essa lição. A lição de que depender de Deus em meio às tempestades da vida é muito importante. E se nós não conseguimos vencer sozinhos, se nós não conseguimos vencer ali com pensamentos claros sobre coisas que são importantes para nós, nós podemos nos dobrar diante de Deus,
nós podemos ser humildes com Ele, nós podemos combinar com Ele um jejum, nós podemos falar com Deus que nós queremos nos aproximar mais dele através desse jejum e pedir a Deus que coloque diante de nós as decisões mais acertadas. Muitas vezes na minha vida eu não sabia o que fazer, não sabia que caminho tomar, não sabia para que lado ir. E eu decidia fazer momentos de jejum e oração. Às vezes eu fazia durante a semana, 2, 3 vezes na semana. Às vezes eu decidia que eu ia fazer por determinados sábados, em um determinado horário, porque eu precisava de sabedoria, eu precisava ouvir a voz de Deus. Então, eu te deixo aqui a história de Esther. Esther venceu uma grande batalha. É como eu disse, se você quiser conhecer essa história, pegue a sua Bíblia, são pouquinhos capítulos. Leia a história de Esther, se aprofunde nas palavras de Deus ali e entenda que vai ter batalhas que você não vai conseguir lutar sozinha. Vai ter batalhas que Deus vai ter que ser o Senhor da sua vida, que Deus vai ter que ser o mentor da tua vitória, porque senão você não vai conseguir enxergar o melhor caminho, a melhor direção e sair vitoriosa. É simples assim. Depender de Deus é isso. E este podcast não é só para mulheres. Esse podcast é para todas as pessoas que sabem que precisam tomar grandes decisões. Às vezes decisões eternas que vão ter que vai ter que determinar o momento da nossa história. Depende de Deus. Ore, jejue. Eu já falei sobre jejum e oração na primeira temporada que eu gravei aqui no canal, que fala em conversas com Deus. E você vai entender que às vezes nós dependemos de certos recursos para que a força de Deus se torne mais evidente na nossa vida e nós consigamos ter vitórias sobre temas dos quais nós não temos a menor condição de tomarmos decisões acertadas. Pense nisso, ore a Deus, converse com Ele, que Deus te abençoe.